É porque você falava como um homem falaria, no sentido de, tem que ser uma novinha, depois dos 30 tá tudo caído, flácido. Não, mas imagina, eu até teve uma vez que eu fiquei conversando, né, lá no Instagram com as meninas sobre isso. Eu falei, gente, mas como assim vocês não entendem que é total uma ironia e uma inversão? Que senão eu seria uma escrotona, horrorosa e tal, né? Não é isso, é uma crítica, né? E muito também de eu trazer a Rafa para falar sobre o trabalho, é que eu percebi que muita gente não entendia que a Fran, ela tá criticando tudo aquilo. Eu que sou uma gênia... Por alguns segundos não entendi. Assim que eu entrei no seu Instagram pela primeira vez, eu falei, isso aqui é um personagem, não é? Eu demorei, assim, precisei ralar ali, ficar vendo mais, pesquisar você, isso há um tempo atrás. Mas eu gosto de fazer assim, eu faço Você de uma forma gosta da muito confusão? Eu faço pra confundir, mas eu digo assim, quando... É porque eu chego nos limites, né? Quando eu falo, por exemplo, da violência sexual. Tem uns vídeos da Fran falando, quando o seu namorado estiver dormindo, pega uma coisa de desodorante e enfia no rabo dele. Tipo assim, que eu vou falando desse jeito, assim, porque se você for pesquisar, tem coisas horríveis. Homens dando dicas de falando como coisas horríveis, Tem a Valesca Zanello, ela fez um projeto em que ela tinha uns homens infiltrados em grupos de WhatsApp que mandavam as coisas pra ela. Isso é muito legal. Muito. Nossa, eu sou muito, admiradora dela. Eu amo muito ela. E são coisas horrorosas, sabe? E disso, eu vi uma entrevista dela falando... a abusar sexualmente de uma mulher. Ensinando várias coisas, ensinando a fingir que a mulher é louca. Tem uma que ela conta numa entrevista, que é muito legal, que ela fala que um cara tem uma moça que tá com um short curto e o cara tira a foto. E a esposa dele vê e briga com ele. E aí ele conta essa história no grupo de WhatsApp e manda a foto. Fala assim, nossa, nessa hora eu fiquei falando, você tá maluca, você é muito ciumenta. Eu tava tirando foto do carro. E ele tava... E deve ter ali, enfim, não sei se convenceu ou não a mulher de que ela tava enganada. E ele conta no grupo do WhatsApp como fez isso. E eles, kkkk. Nossa. Enfim, isso é o mais tranquilo, porque a Valesca conta isso numa entrevista. Mas são coisas horrorosas. E se você tem... Eu tenho muitos amigos, homens héteros, que eles são... não sei até que ponto, né? Mas eles são aliados e eles me dão muito material também. Muito material. Porque escuta os maiores absurdos. E estão lá inseridos nesses lugares, sabe? E eu imagino que, apesar de você transformar isso num trabalho tão importante e, além de tudo, com humor, é maravilhoso... Deve ser sofrido para você ter que ler essas coisas, pesquisar. Deve te dar deve embrulhar teu estômago, deve... E acho dá que... muita raiva. Muita raiva, né? Eu sinto muita raiva. E eu sinto, Tati, às vezes quando eu vejo pessoas mais tranquilas, assim, com as notícias, com as coisas que acontecem, aí eu sinto um pouco de inveja. Falei, talvez se eu trabalhasse com outra coisa, será que eu não mudo? Aí eu fui para... Pior ainda agora, né? Que ainda vou envolver religião, que é um buraco ainda mais embaixo. Mas, assim, eu fico, por que eu não vou, sei lá, fazer outro humor? Eu repenso às vezes. Porque parece que a minha mente é vigilante. Eu tô o tempo inteiro querendo material. Então, eu tô o tempo inteiro... Lidando com esse lugar sombrio Lidando com esse lugar, pesquisando e observando e lendo os ambientes e lendo os comportamentos. Assim, você tira uma férias de um mês, faz uma viagem... Porque você vive uma relação muito bonita e saudável. Isso também deve te dar uma limpada dessa coisa toda, né? Assim, até eu protejo muito. Tanto a minha relação com o Yuri, quanto a relação com a minha irmã, com a minha afilhada, com minha avó, quando os meus pais eram vivos. Porque é isso, eu tenho muita... é a minha vida isso, são as coisas mais importantes. Então, eu nem comercializo isso, digamos assim, sabe? Porque tem gente que bota ali na rede social e é uma comercialização, né? Que o momento em que isso... agrega na sua imagem, você tá monetizando. Eu nunca vou esquecer um cara que eu tava ficando há um tempo atrás e eu falei, eu vou lançar um livro infantil esse sábado. Não sei se você acha meio perrengue no lançamento de um livro infantil. Ele falou, não, vai ser ótimo para as minhas redes. Aí eu terminei com ele. Vai ser ótimo para as minhas redes. Eu falei, você vai, conhece minha filha, vai estar um monte de amiguinha dela da escola. Não sei se você acha... Sabe aquela coisa que você fala, não sei se você acha meio chato passar uma tarde numa livraria com um monte de criança. Eu achei que ele ia falar, imagina, que delícia, né? Ele... Não, vai ser importante para as minhas redes, porque ele, enfim, uma figura lá que estava querendo mais seguidores. Meu Deus. Eu terminei, eu não aguentei essa frase. Não, seríssimo. E ele falou, depois ele falou, tava brincando, eu falei, puta, eu tenho certeza absoluta que não.
Você não tava brincando. Não, e essas mulheres que a criança tá na barriga delas e a criança já tem 8 patrocinadores? É isso. É emprego de feto. É. Eu não me conformo com isso. Eu sou totalmente, assim, avessa a isso. Sim. Então, eu mantenho muito num campo de cuidado ali, sabe? Então, é isso. Eu tenho uma relação muito boa, muito saudável. Várias vezes tem gente que fica como se o que eu fizesse alguns vídeos da Fran, né? Como se fosse a Rafa falando do namorado. Não, é a Fran. A Fran não namora ninguém. A Fran, ela é uma psicopata, né? Ela, sabe? Então, o povo fala... E muitas vezes a gente tá, tipo, rindo junto em casa, assim. Ele é o primeiro a me mandar os melhores comentários, assim. Teve uma que falou, mas você consegue namorar homem? Você não odeia eles? Você gosta de homem? Eu fico um pouco angustiada vendo o teu Instagram, porque mesmo algumas mulheres inteligentes gostam de brincar com o fato de que elas não estão entendendo. Sim. Né? Porque tem ali uns caras desavisados, uma ou outra ali meio desavisada, mas a maior quantidade ali é de gente muito inteligente e mulher de saída já é muito mais genial do que homem. Então, só de você ter um Instagram com muito mais mulher, a gente já espera que vai entender. Mas algumas não entendem de pirracinha, porque faz o jogo junto com você. Tem isso. Sabe? Que é o que eu fiz na abertura aqui. Ela é uma, né, adestradora de homens. Não é você, é a Fran. Mas é divertido brincar com esse lugar. É divertido. Porque eu acho, Tati, que como a arte, mas a palhaçaria, principalmente, vem da nossa vulnerabilidade. Vem do lugar onde a gente é mais fragilizada, onde a gente é mais inadequada. Então, brincar com isso, poder inverter isso, poder criar um universo a partir disso, porque é um universo que mexe com a realidade, precisa mexer com a realidade, mas não é real, sabe? Então, eu acho que também é uma brincadeira. Qual?